Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Prazer em Me Conhecer através de você, um podcast onde exploramos a incrível trilha do autoconhecimento através dos relacionamentos. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista e professora de filosofia, e estarei com você em cada episódio, mergulhando nos meandros das relações, discutindo os desafios e as alegrias de se conhecer melhor através do outro. Os relacionamentos são mais do que simples conexões, eles são espelhos que refletem as nossas verdades mais profundas, revelando aspectos de nós mesmos que muitas vezes desconhecemos. Aqui vamos abordar temas que vão desde o impacto das redes sociais nas relações até como identificar e lidar com comportamentos abusivos, sempre buscando entender como cada experiência pode nos ajudar a crescer e a evoluir. E nesse espaço, nós vamos compartilhar histórias e, principalmente, refletir juntos sobre como construir relações mais saudáveis, autênticas e enriquecedoras. Vamos descobrir como o amor, a amizade, a confiança, a comunicação podem ser ferramentas poderosas para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, prepare-se para uma jornada transformadora, onde cada episódio será um convite para olhar para dentro, entender suas emoções e fortalecer as suas conexões. Acomode-se, coloque seus fones de ouvido e vamos embarcar juntos nessa viagem de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Prazer em Me Conhecer através de você. Então, vamos ao nosso episódio colocando limites saudáveis. Esse tema é fundamental para a saúde emocional e psicológica e também para que nós possamos nos desenvolver e crescer nas nossas relações, a partir das nossas relações, pelas nossas relações e para elas. Colocar limites saudáveis é fundamental para o processo de maturidade psicológica. E aí a gente pode pensar, quantas vezes nós nos sentimos sufocados por dizer sim quando nós quereríamos dizer não? Há pouco tempo eu conversava com minha mãe com respeito a um hábito específico que é comum na família dela, especialmente entre ela e uma irmã muito próxima, e que fez muito sentido na infância, fez muito sentido na adolescência, mas hoje não faz mais sentido. E eu falava que possivelmente esse hábito conectou ou serviu para aumentar a intimidade entre elas duas, fez com que elas desfrutassem de momentos felizes, momentos alegres juntas, mas como tudo muda, esses hábitos também podem mudar, serem substituídos por hábitos novos com o mesmo fim: reforçar e alimentar a intimidade entre elas e gerar momentos felizes. Porém, agora que elas estão numa nova fase, né? As duas, que elas não me ouçam, mas as duas que passaram dos 60 anos, podem criar novos hábitos que estejam mais respectivos, que estejam mais preparados a esse novo momento da vida e que, portanto, continuem gerando conexão, intimidade e alegria. E aí ela falava, Paty, mas hoje, quando parte de sua tia, da irmã dela, esses convites para que a gente continue fazendo hoje aquilo que a gente fazia muito no passado, especialmente na juventude, eu fico com receio de dizer não, porque o meu objetivo é continuar investindo nesse aumento da nossa intimidade, reforçando essa conexão amorosa, afetiva que existe entre nós duas e tendo momentos alegres. Então veja que
a dificuldade de dizer não, ou sentir-se sufocado por ter que dizer sim, quando na verdade a gente quereria dizer não, tem a ver com coisas muito complexas e às vezes com coisas muito antigas. Quantas vezes também nós não nos culpamos por estabelecer limites quando a gente consegue, com medo de sermos rejeitados, com medo de não sermos devidamente compreendidos. Então veja que a gente vai precisar lidar com essa angústia, porque colocar limites é um ato de auto-amor, de amor próprio, e também de amor e cuidado com os outros. Então, nesse nosso episódio, a gente vai explorar isso. O que significa estabelecer limites, como isso nos ajuda a preservar a nossa identidade e também as nossas relações. Quando nós falamos de limites saudáveis, nós estamos nos referindo à capacidade de dizer não quando algo tende ou ultrapassa as nossas necessidades emocionais, físicas e mentais. Então, é a habilidade de nos protegermos sem prejudicar a liberdade do outro. Freud já discutia a importância da distinção entre o eu e o outro para o desenvolvimento psíquico saudável. Limites, portanto, na psicanálise, são uma forma de nos mantermos conscientes das nossas próprias necessidades enquanto nós respeitamos o espaço alheio. Já na filosofia, especialmente no estoicismo, Epíteto enfatiza a importância de entendermos o que está sob o nosso controle e aquilo que está fora do nosso controle. E adivinha em que situação nós podemos colocar limites? Aquilo que está dentro do nosso controle, evidentemente. Então, colocar limites também é uma prática de sabedoria. Inclusive, a sabedoria é uma das virtudes cardeais do estoicismo. As virtudes cardeais são 4 virtudes fundamentais: coragem, justiça, temperança e sabedoria, que para os estoicos é fundamental desenvolvê-las a fim de que nós tenhamos uma vida feliz. Então, o que é sabedoria? Sabedoria não é exatamente agasalhar, aquilatar conhecimento. É apropriar-se do conhecimento. É diferente. Uma coisa é a gente guardar informação e conhecer muito. Outra coisa é a gente usar de fato, aplicar de fato, assimilar de fato aquilo que a gente já sabe, para que isso gere subsídios a fim de que a gente tome decisões mais apropriadas com a felicidade que a gente deseja construir. Então, colocar limites é uma prática de sabedoria, em que nós reconhecemos até onde nós podemos ir sem nos sobrecarregar com as expectativas e demandas externas. Mas por que é tão difícil para algumas pessoas colocar limites? Bom, a gente tem algumas hipóteses. Medo do conflito e da rejeição. Então, muitas vezes, evitar colocar limites está relacionado com o medo de desagradar os outros ou de enfrentar conflitos em função desses limites. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela diz: mas para evitar uma confusão, eu sempre acho melhor não me posicionar. E falou a pessoa que carrega o mundo nas costas, né? Eu brinco sempre com ela. Menina, aí tem a vida de Flávia e tem a vida de Joana, de Camila, de Pedro, de Antônio. Tem várias vidas aí. Então, é um fardo não colocar limites, né? E também eu acredito que tem um pouco a ver com a visão romântica, né? De que assim, se eu respeito os limites do outro, logo o outro, observando a forma como eu procedo, fará a mesma coisa. Ou se fosse assim, né? Ia ser tão bom. Já pensou? Se a gente tivesse essa percepção e consciência de como o outro funciona. Segundo,
se a gente tivesse, né, esse poder de penetração no psiquismo dos outros, para que eles emulassem o nosso exemplo, seria tudo tão bom. Mas normalmente não é assim. Então, evitar colocar limites, além de estar relacionado a esse medo de desagradar ou de enfrentar conflitos, mas vai gerar uma confusão. Mas às vezes a confusão é necessária, né? É nos momentos de crise que se tem início os grandes processos de transformação. Então, queremos ser aceitos, mas aí temos medo. Não, mas podem me julgar como egoísta, ou frio, ou indiferente, e isso pode nos impedir, pode nos inibir o fato de sermos honestos sobre as nossas necessidades. Também pode haver mecanismos de culpa e autossabotagem. A culpa também tem um papel muito importante aqui, porque na psicanálise, por exemplo, falamos de como a culpa pode ser uma forma de punição inconsciente, onde nós nos sabotamos por acreditar que nós não merecemos proteção, descanso ou alguém que cuide de nós ou uma situação confortável para nós. Podem haver também crenças culturais e sociais, porque muitas vezes nós somos ensinados que agradar os outros é uma virtude e colocar limites pode ser visto como algo negativo. Aquelas falas que acabam incentivando as crianças, né? Olha para fulana, oh meu Deus, né? Como é compreensiva, como é boazinha, olha o que ela faz. E aí aquele comportamento recebe aquele reforço positivo e Joana, desde os primeiros momentos da vida, aprende, olha, parece que para eu me dar bem aqui nesse pagode, eu preciso agradar. E aí eu não vou colocar limites, né? Porque eu não vou estragar tudo. Consegue entender? Então, mas aí a gente pensa, mas será que nós podemos realmente ser bons para os outros sem sermos bons para nós mesmos? Porque às vezes a gente quer salvar o mundo, né? E a gente está ainda em busca do Salvador. Então, como que a gente pode identificar quando esses limites estão sendo ultrapassados? Vamos pensar aqui em alguns sinais de alerta. O corpo. O corpo nos dá sinais. Cansaço extremo, ansiedade. E a ansiedade tem uma série de sintomas que não se restringe só ao caricato, né? Mãos frias, taquicardia, dor de cabeça, disfunções intestinais, dor estomacal, palpitação, etc. Mas a ansiedade também se manifesta com placas roxas, né? Com erupções na pele, como se fossem espinhas, placas vermelhas, né? Como se fosse assim uma alergia, né? Até uma intoxicação alimentar. Então, a ansiedade tem vários sinais. A frustração frequente são indícios que tem algo fora de equilíbrio. E quando nós dizemos sim, sem convicção, sabe aquele sim xoxo? Pode ser, tá bom. Nós acabamos carregando um fardo que ao longo do tempo irá cobrar o seu preço e nos desgastar. Então aí vale uma reflexão interna. Por exemplo, na filosofia existencialista, Sartre falava sobre a importância de sermos autênticos. Então, ser autêntico conosco mesmos é o primeiro passo para identificar o que nos faz bem e aquilo que nos prejudica. Esse é o momento em que nós precisamos nos perguntar: eu estou realmente confortável com essa situação? Ou eu estou apenas cumprindo uma expectativa alheia? E aí a gente pensa, né? Tá bom, me convenceu. Agora, como eu posso colocar limites saudáveis na prática? Primeiro, comunicação clara e assertiva. Uma das melhores formas de colocar limites é ser claro e direto, sem agressividade. Por exemplo,
A gente está conversando com alguém e essa pessoa começa a alterar o tom de voz, visivelmente irritada com alguma coisa. Parar e dizer: fulano, fulana, me desculpe, mas eu estou observando que algo te tocou e você está alterando o seu tom de voz. Você quer que eu grave aqui no celular para você mesmo se ouvir? Porque eu acho que você não está percebendo. Não, essa última parte é brincadeira, né? Que a pessoa pode perceber como afronta. Mas é assim, é simples assim. É compreensível que a gente não se sinta, principalmente das primeiras vezes, confortável para falar certas coisas, né? Ai, meu Deus do céu, mas o que será que a outra pessoa vai achar? Por isso é importante a gente começar com pessoas mais próximas, em que a gente sente um pouco mais de conforto, a fim de que a gente possa fazer esse estágio e expandir depois para outras pessoas. Então, observe que dizer não pode tranquilamente ser feito com respeito, não precisa colocar o dedo na cara de ninguém, né? Nem agredir. A gente pode também usar frases como: olha, eu entendo a sua necessidade, né? Por exemplo, quando a pessoa pede alguma coisa pra gente, né? Eu me compadeço pela sua situação, mas nesse momento eu não posso atender. Ou dizer, né? Olha, eu tinha outros planos para esse dinheiro, para esse dia, e infelizmente eu não vou poder prosseguir. Uma coisa interessante que eu me lembrei agora é a dificuldade de colocar limites ou de dizer não quando a gente já disse sim. Tem isso também, né? Isso, por exemplo, acontecia bastante comigo, né? Com bastante frequência. Que eu tenho uma coisa assim com minha palavra vale um escrito, né? Um compromisso com a palavra muito forte. Então, teve uma vez, eu estava atuando como cerimonialista de casamentos. E eu atendi um casal e foi tudo muito bom, tudo muito bem, seguimos os trâmites, mas eu observei um desrespeito na minha atuação, né? Sabe aquelas pessoas que querem dizer o que o profissional deve fazer? Isso é um desrespeito, né? E eu fiquei mexida, eu tive dificuldade de abortar o processo de contratação porque eu já havia aceitado. Então, no fundo, não era uma questão de não ter aquela oportunidade profissional, não ter aquele dinheiro, não ter aquele trabalho. Era porque eu já tinha aceitado. Então, eu achava que eu tinha a obrigação de mover céus e terra e de vencer todas as dificuldades, ainda com desrespeito, para poder seguir e cumprir o compromisso com a palavra. E isso foi claramente um desrespeito a mim mesma. Então, nesse caso específico, eu demorei para dizer não. Fiquei naquela luta interna, mas eu não posso, eu já me comprometi, mas eu acabei dizendo. E foi uma confusão dos diabos, eu nem conto a vocês. Mas se resolveu. Mas a grande questão é essa: ainda que a gente tenha anteriormente se comprometido e dito que faria, por vezes a situação pode mudar para condições imprevistas que a gente não imaginou. Quando é que eu ia imaginar que um cliente ia desrespeitar a atuação profissional para a qual ele me contratou? Mas isso pode acontecer. E a gente não precisa bancar, não. A gente não precisa bancar desrespeito, não. Então, isso daí é importante. Se isso acontecer com você, eu entendo, é mais difícil ainda dizer não, mas você pode. Além de poder, você deve. Então, também tem isso, né? Praticar a escuta interna antes de responder automaticamente. Sabe aquelas pessoas? Tô aqui à sua disposição. Patrícia, será que você pode? Claro. Agora, antes de responder automaticamente, faça uma pausa e pergunte a si mesmo, a si mesma: eu realmente quero isso?
Eu realmente quero isso desse jeito. Eu realmente quero isso agora. Porque escutar a si mesmo é um exercício contínuo de autoconhecimento. Algo que a psicanálise nos convida a explorar em profundidade. Uma outra questão é a resiliência emocional. É importante estar preparado para a reação do outro. Por quê? Porque nem sempre as pessoas vão receber bem os nossos limites. E isso pode ser desconfortável, e isso pode gerar uma discussão, mas é nesse momento que nos fortalecemos, confiando que cuidar de nós mesmos é um ato de respeito mútuo. E também em conexão com a vida diária. Os limites saudáveis são fundamentais não apenas em relacionamentos pessoais, mas também nas relações de trabalho. Olha aí o exemplo que eu dei. Na família e até na nossa relação para conosco. Por quê? Os limites nos ajudam a viver com mais leveza, com mais autenticidade, bancar o nosso desejo e, acima de tudo, com mais amor próprio. Por quê? Porque colocar limites é um ato de valorização de si mesmo. E também um convite à reflexão. Onde, em sua vida, você sente que está precisando colocar limites? Pense aí. E como isso poderia transformar seu bem-estar e as suas relações? Pense aí. E aí? O que é que vocês acharam desse tema? Já passaram por situações semelhantes? Então, deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e vamos continuar essa conversa. Muito obrigada por ouvir. O prazer em me conhecer através de você. E até a próxima com o tema repetição de tipos de relações. Não percam!